Arro pessoal, muito boa noite! Chegando aqui para mais uma live do nosso resumão astrológico da semana. Até não sabia como começar, porque eu não costumo fazer live à noite. Já escureceu, o sol já se pôs, mas estamos aqui para a gente poder falar sobre essa semana. Estou aqui na base do alecrim, né? Estou passando um pouquinho de alecrim aqui para sentir o aroma. Esse óleo essencial maravilhoso que ajuda a trazer foco, concentração, acordar para a gente poder falar dessa semana, porque foi o horário que eu consegui. Eu não ia conseguir fazer amanhã, também não vou conseguir fazer na segunda-feira. Então eu falei, ou eu entro agora, mesmo à noite, eu já com a energia mais baixa assim, ou a gente não vai conseguir fazer, vai ter que fazer lá para terça, quarta-feira. Aí já começou a semana, né? E a semana já começa amanhã. Amanhã a gente já tem aí um dia sem aspectos, mas o Sol vai fazer aspectos interessantíssimos aí. Então eu já também queria deixar o recado para você que está chegando aqui agora, conheceu essa live, alguém compartilhou com você. Eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica, de domingo a domingo. Eu estava até refletindo se eu continuava a mandar sábado e domingo, mas hoje eu mandei ali e tanta gente comentou, falando que está lá ouvindo, que escuta tanto sábado quanto domingo, que sim, amanhã teremos o nosso astral do dia, né? Onde você pode ouvir esse podcast? No canal do Telegram, você encontra aqui o link para você poder seguir, ou se você estiver no meu Instagram, é só pedir, e também no Spotify. O astral do dia é só por áudio, então todo dia eu olho o que está acontecendo no céu e gravo uma reflexão. E aí eu pego todos os aspectos, inclusive os da Lua, que são aspectos mais rapidinhos, né? Que acontecem ali em questão de horas. Aqui no resumão da semana, a gente dá uma olhada geral na semana nos aspectos que são de planetas mais lentos, que vão valendo por dias, né? Então meio que a gente cobre a energia da semana inteira. Só que lembra, eu vou falar aqui o geralzão da semana e no astral do dia, a cada dia, eu vou relembrar tudo o que está acontecendo. E assim, já pega a pipoca aí, boa noite, Bárbara, seja bem-vinda, já pega a pipoca aí, porque essa semana tem bastante coisa acontecendo, tem mudanças planetárias, né? O nosso querido Sol muda de signo, é a última semana do Sol em Escorpião, e o Sol se despede de Escorpião em ótimo estilo. Então a gente vai começar a falar sobre isso. A semana vai do dia 17 ao dia 23, né, será a nossa cobertura aqui para essa semana. Já pega o seu mapa. Eu sempre comento que é importante você estar acompanhando com o seu mapa, né? Todo mundo que faz mapa comigo, eu mando o PDF do mapa para a pessoa estar acompanhando. Eu falo, agora você pode olhar no seu mapa, tudo que eu vou falando no podcast, tudo que eu vou falando nas lives, você vai acompanhando ali. Então já olha se você tem planetas, alguns pontos importantes ali, nos signos de Libra e Escorpião, Sagitário e Capricórnio. É por ali que a Lua vai passar essa semana. Ou seja, é ali que a Lua vai estar tocando esses pontos no seu mapa, que vai trazer a temática pessoal para você. Por exemplo, eu tenho, né? Se eu pegar aqui, eu tenho Libra, eu não tenho nada, mas eu tenho 3 planetas em Escorpião, Plutão, Marte e Saturno. Tenho ali em Sagitário Cauda do Dragão, Urano e meio do céu. E também tenho ali em Capricórnio a Netuno, Júpiter e Vênus. Ou seja, para mim, tende a ser uma semana bastante movimentada, porque o meu mapa ele vai ser bastante ativado. E a semana começa com uma lua minguante no signo de Libra. A lua entrou em Libra hoje, né? Então temos um fim de semana inteiro libriano. O comecinho da semana ainda será libriano, mas logo a lua entra em Escorpião, ainda minguante, e ela vai ficar nova lá no final de Escorpião. Então ainda nessa semana teremos a lua nova, mas nos últimos graus de Escorpião. Se der tudo certo, eu consigo fazer uma live sobre isso. Vai ser uma lua muito importante em termos de Mercúrio, de Urano, a gente vai ver sobre isso aqui. E depois a lua vai finalizando, né, como nova no signo de Sagitário e Capricórnio. Quem for chegando, vai mandando os coraçõezinhos para despertar essa live, né? Eu preciso despertar também porque, pessoal, eu tenho acordado 3h30 da manhã. Exatamente 3h30 da manhã eu desperto, né? Olho no relógio, é 3h33, é aquela coisa toda. E aí eu estou na ativa desde 3h30 da manhã. Por isso que essa hora, né, já são aí 19 horas, o sol já se põe. Eu sou literalmente que o pessoal brinca, né? Dorme com as galinhas, acorda com os galinhos. É isso aí, né? Eu acordo antes do galo, inclusive, né? O galo não está nem cantando, eu já estou acordado. Mas, como eu falei, hoje é o tempo, agora à noite, que eu teria para fazer essa live. E eu falei, eu vou, né? Mesmo já com sono, mesmo assim, eu vou lá fazer para a gente conversar e já garantir que a gente comece a semana sabendo o que vai acontecer. Bom, segunda-feira
Novamente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã também, no Astral do Dia. E aí lembra, né? Aqui eu só faço, só para vocês verem, né? Meu script é muito pisciano. É um caderno velho, uma agenda velha que eu tenho, e eu vou anotando aqui os aspectos que vão acontecer. São chamadas efemérides, né? Os aspectos que vão acontecer. Eu só marco aqui e vou trazendo a reflexão, vai vir no download do que eu vou falando para vocês. Então, assim, amanhã, por exemplo, que eu vou acordar, não vou gravar hoje, né? O Astral do Dia eu não vou gravar hoje, eu vou gravar amanhã. Quando eu acordar amanhã, depois de uma noite de sono, também recarregado aí, podem vir mais reflexões. Então lembra de ouvir amanhã o Astral do Dia também. Mas, na segunda-feira, a gente começa com um aspecto maravilhoso. Como eu falei, o Sol ele vai se despedir de Escorpião nessa semana. Então é a última semana do signo de Escorpião. As pessoas que são dos últimos graus, dos últimos dias de Escorpião, estão fazendo aí suas revoluções solares, que vai pegar esse grande trígono maravilhoso que a gente vai conversar, e depois o Sol entra em Sagitário, começa uma nova temporada. Aí é a galera de Sagitário que começa a ter a sua renovação, a sua revolução solar. Então, no dia 17 de novembro, deixa eu colocar aqui, dia 17/11, segunda-feira, já, né, na metade do mês de novembro, daqui a pouco é dezembro. Dezembro é um mês um pouquinho mais curto por causa das festas, feriados, final de ano, e estamos ali em janeiro. E eu espero que dê, essa semana já tem bastante coisa marcada, mas eu espero que essa semana eu consiga já ir começar analisando, né, começar a analisar e estruturar. Eu quero fazer uma ou algumas lives bem interessantes para a gente falar de 2026. Né? Então eu espero que essa semana eu consiga arrumar um tempo aí para já começar a trazer essa temática, né? 2026 pela astrologia, né? Quais são os principais movimentos que vão acontecer. Então no dia 17, segunda-feira, a Lua, ainda no signo de Libra, né? Começa no signo de Libra, mas depois ela muda para o Escorpião. A gente vai ter o Sol em Escorpião fazendo um trígono com Júpiter e Saturno, que estão... Júpiter, ó, Sol está no Escorpião, Júpiter em Câncer e Saturno em Peixes. O que isso significa, pessoal? Que os três signos de água, o clã da água na astrologia, o clã da água é Câncer, Escorpião e Peixes. Signos que falam das emoções, dos sentimentos, da cura. Esses três signos vão estar se falando bem, vão estar se conversando. Então a gente vai ter todo o poder do elemento água a nosso dispor. Inclusive com o Sol, que ilumina tudo. O Sol vai estar iluminando Escorpião, ou seja, mergulhando nas profundezas e recebendo o apoio de Júpiter em Câncer, que está exaltado, está forte, né? Trabalhando o nosso passado, nossas conexões ancestrais, e o Saturno em Peixes, cuidando ali do nosso inconsciente profundo, da espiritualidade. Então é um grande trígono maravilhoso, é um fluxo, né, de energia que se dá no céu, e claro, né, o problema do trígono é que ele é uma bênção, mas às vezes a pessoa não aproveita. Então pega essa live, compartilha com alguém que possa aproveitar isso. Né? A Bárbara falou, né? Todo mundo na minha casa 1, quando a Puá chegar, vai ser a Lua, Sol, Lilith, Mercúrio e Marte, Plutão no do Norte. Dá uma olhada no seu mapa onde esse grande trígono vai cair, que é o detalhe aí para você colocar na sua vida. Mas é um trígono maravilhoso. De certa forma, Netuno está envolvido também, porque Netuno também está no signo de Peixes, né? Estou até colocando aqui, ó, Netuno está no grau 29 de Peixes. Urano vai estar participando também. Né? O grande trígono é exato entre Sol, Júpiter e Saturno, mas tem outros personagens, outros elementos participando aí dessa energia. Então, novamente, e também, né, Júpiter e Saturno estão retrógrados. Então, dentro de uma visão tradicional, pode ser que eles não estão dando ali o seu melhor, porque estão numa debilidade, a retrogradação, mas dentro de uma visão humanística, né, astrologia evolutiva, eles estão convidando esse mergulho interior. Né? Então, como eu falei, é um final de temporada escorpionina abençoada, porque o Sol vai se despedindo de Escorpião e recebe esse apoio. E veja, né? Isso está acontecendo por quê? Porque o próprio Júpiter e Saturno estão em trígono exato. Né? Não por minutos, né? Mas por grau. Estão no grau 25. Então, ó, vai ser um grande trígono, um aspecto de fluência ali, no grau 25 de Câncer, Peixes e Escorpião. Se você conhece o seu mapa e você tiver planetas próximos desses graus aí 25, você vai ter isso tocado. Por exemplo, né, eu tenho meu Sol muito próximo do grau 25 de Aquário, que recebe uma quadratura do Sol em Escorpião.
então é um empurrão, né, para trabalhar a minha essência. Eu tenho o ascendente no grau 24 de peixes, quase 25. Então eu recebo um trígono, tanto do Júpiter, quanto do Sol, que está lá no Escorpião, e a conjunção exata do Saturno. Então, para o meu mapa é extremamente relevante esse grande trígono. Ele acontece em casas de fogo, para mim, né? E eu peguei clientes essa semana que esse grande trígono de água acontece em casas de água. Então, potencializa a energia emocional, a energia da cura. Né? Então, a Bárbara falou: Sol em Escorpião na casa 1, Netuno em Peixes na casa 5, Júpiter em Câncer na casa 9. Então, você também está tendo, assim como eu, esse grande trígono de água ativando casas de fogo para trabalhar a nossa fé, nossa iniciativa, né, a nossa força, a nossa individualidade. Então é muito interessante. Novamente, né, é um grande trígono, é uma bênção, né, um aspecto que é tido como muita fluência, mas que se a pessoa não pegar essa energia, ela pode passar. Então imagina que triste a pessoa perder essa oportunidade de olhar para dentro e trazer essa cura emocional. Né, envolvendo o mergulho profundo do Sol em Escorpião, a alquimia, a transformação, inclusive, ainda estava lendo, né, aquela carta que eu tirei para o resumão da semana passada, que é o Arcano Arte. Pouca gente comentou, pessoal, e assim, eu vou falar seriamente, amanhã eu vou gravar o Astral do Dia, por quê? Porque muita gente comentou lá no episódio que ouve, que quer continuar ouvindo, então bora lá continuar. Eu perguntei se era legal a carta da semana. Poucas pessoas responderam. Então, assim, quem acha legal e não respondeu, tem que colocar aqui, tem que comentar. Então, inclusive, porque hoje está sendo um pouco na correria, não tirei a carta. Estamos aí com aquela cara, o Arcano Arte, da alquimia, que de certa forma vale bastante para esse trígono. Então, faça a sua alquimia interior, traga a cura emocional, né? Reflita sobre o passado, reflita sobre padrões familiares. Queira ou não, a gente está se encaminhando aí para o final do ano. Final do ano, começa a ter aquelas reuniões de família, né? As coisas lá da infância vêm, as coisas do passado, enfim, e você pode estar se preparando para esse momento. Né? Olha lá, a Bárbara, ouço normalmente varrendo o quintal com as folhas. Maravilha, então, você está ali fazendo uma atividade e ouvindo, é por isso que eu amo o podcast. Né? Eu faço as lives porque tem que fazer, né? Tem que aparecer, enfim, é uma coisa que também tem gente que gosta, mas eu particularmente gosto de ouvir. Né? O celular fica com a tela desligada e eu estou ouvindo as coisas aqui, estou andando, estou fazendo qualquer coisa e estou ouvindo. Eu adoro ouvir. Por isso que eu faço questão, mesmo que a live seja aqui no Instagram, depois eu ponho lá no Spotify para todo mundo poder ouvir. Né? Como quiser, onde quiser e assim por diante. Então, a semana começa abençoada e já dizendo, né? Esse trígono de Sol a Júpiter começa na madrugada da segunda-feira. Por isso que eu vou falar dele amanhã. Né? Para você já se preparar, e eu quero me preparar, né, para quem sabe ter uma noite de sono aí, ó, de domingo para segunda, talvez com sonhos reveladores, grandes insights, intuições que possam vir aí do mundo dos sonhos, né, do oráculo da noite, que eu gosto muito de falar. E não é só isso que acontece na segunda-feira. Na segunda-feira, o Mercúrio, que está retrógrado, né, aliás, vai ter uma outra mudança nessa semana, né, porque o Mercúrio ele está aqui no signo de Sagitário, retrógrado, mas ele volta para Escorpião essa semana. Mas antes de sair de Sagitário e voltar para Escorpião, ele faz um sextil com Plutão. Então ele de novo tem aquele aspecto benéfico com Plutão. O sextil ele pede que a gente dê uma ação ali também, né? Ou seja, a nossa mente vai estar recebendo o auxílio do poder, né? Aliás, eu estou com um cristal que me chamou muito. Deixa eu ver se ele está aqui comigo ainda. Que é chamado de Pedra do Bruxo, né? A Numita. Eu olhei muito para ela, assim, parece que o cristal chama a gente, né? Eu falei, é ela que eu vou pegar hoje, é ela que eu vou utilizar hoje. Numita, essa pedra preta aqui, ó, maravilhosa. Um dos cristais mais antigos aí do nosso planeta. Tem literalmente bilhões de anos. A Numita, chamada aí de Pedra do Bruxo, traz muito uma energia de poder. E essa é a energia de Plutão. Plutão traz isso pra gente. Né? Então olha que interessante. E ainda nesse dia, né, na segunda-feira, o que acontece? O Mercúrio faz sextil com Plutão, ou seja, aprofundando a mente, aprofundando os pensamentos, aprofundando a comunicação, trazendo aquela possibilidade de reconhecer o poder da nossa mente, o poder do pensamento. Você já parou para pensar assim, a gente tem pensamentos, sei lá quantos milhares, talvez milhões de pensamentos por dia, né, que vai passando ali pela cabeça. Tanto que quem procura tentar meditar, né, fala, vou parar 10 minutos aqui. Sabe que um dos maiores desafios é o quê? É você cessar o pensamento.
Porque o pensamento continua, você para ali, ó. E aí você fala, não, vou ficar sem pensar em nada, aí não adianta, porque o pensamento vem, e aí você pensa uma coisa e desencadeia para outra e assim por diante. A nossa mente é tagarela. E tá tudo certo, né? Por isso que no Tantra, no Yoga, a gente tem ferramentas, né, que ajudam nisso. Uma das ferramentas é o próprio pranayama, né? Enquanto você está fazendo um pranayama, que é um exercício de respiração, se você estiver focando na visualização do prana, direcionando o prana pelo corpo, você está ocupando a sua mente, né, com essa energia. Se você estiver olhando, né, usando um yantra, yantra, eu não sei se está fácil aqui para mostrar, ele está aqui. Deixa eu ver se eu pego o yantra aqui para mostrar para vocês. Está aqui, ó. Esse é um yantra que eu tenho, o yantra de Durga. O yantra é um símbolo, né, tem vários, esse aqui é de Durga. E você fica se concentrando nesse símbolo, né, você fica encarando ele, faz ali o chamado, né, Trataka, você mira o seu olho aqui nesse símbolo. Você pode começar pelo quadrado aqui de fora, e você vai adentrando, pode focar no ponto aqui no meio, mas o fato é que você dá para sua mente uma coisa para focar. E aí você tem a possibilidade de ir cessando os pensamentos e diminuindo o pensamento. E também tem o famoso mantra, né? Mantra, que também é o controle da mente, que aí são sons que a gente vai fazendo, que pode ser o som mesmo, né? Você vai vocalizar o mantra, como o famoso Om, né? Ou você pode fazer ele em manásika, que é o mantra feito na mente. Então você pode ali fechar os olhos, né, e ficar repetindo o mantra mentalmente. Tudo isso são ferramentas para quê? Para ajudar a diminuir o pensamento. Por quê? Porque a gente pensa demais, o pensamento ele fica direto na nossa mente. E o pensamento é criador. Né? Então às vezes a gente está, amo Om, exatamente, Om Mani Padme Hum, Om Namah Shivaya, tem vários mantras aí que a gente pode utilizar, cada um chamando, né, uma energia, uma divindade, assim por diante. Então o pensamento é muito poderoso. E aí esse sextil de Mercúrio e Plutão, Mercúrio retrógrado, revisando, né, olhando para trás, olhando para dentro, primeiro, conecta com o poder do pensamento, o que você tem pensado, né? Reconheça, né, que às vezes você está pensando uma coisa, de repente ela aparece na sua vida, ela acontece na sua vida, é a famosa profecia autorrealizável, né, porque você está colocando uma energia ali, o pensamento é uma energia. Então o Plutão ele convida a gente a olhar para isso. Então pode ser um dia, na própria segunda-feira, que você fala, poxa, deixa eu começar a analisar meus pensamentos, deixa eu começar a direcionar para um pensamento mais legal, que tem mais a ver com aquilo que eu quero, né? A gente tem muito do ser humano, né? A coisa do sistema límbico, o cérebro da sobrevivência, que costuma olhar para o negativo, costuma olhar para a falta, costuma olhar para, né, os problemas, e aí você faz o quê? Você dá energia para aquilo. Então tudo isso para falar do Mercúrio sextil Plutão, e que acontece no momento, porque na própria segunda-feira, vai ser mais no final do dia, início da noite, a Lua entra em Escorpião. A Lua entra em Escorpião 18h45 da segunda-feira. Ou seja, amanhã, a esse horário, a Lua já estará em Escorpião. E quando ela entrar em Escorpião, o que ela vai fazer? Acionar o Plutão, ativar Plutão e também Marte, né, que está lá em Sagitário, e vai fazer quadratura com Plutão. Então, a segunda-feira à noite, olha só que combinação, pessoal. Segunda-feira, a gente vem com o Sol em Escorpião, recebendo um apoio de Júpiter e Saturno, movimentando as águas, movimentando as emoções de uma forma no flow, né, num fluxo legal ali de energia, ou seja, podendo trazer a energia da cura, da alquimia. E a gente vai ter o próprio Mercúrio falando com Plutão, né, fazendo a gente reconhecer o poder da mente, o poder do pensamento, onde a gente direciona a nossa energia do pensamento, que é uma energia criadora. E a Lua entra nos domínios de Escorpião, aquela profundidade de Escorpião, e ainda faz quadratura com Plutão, que é um aspecto que tende a ser desafiador, né? Então, assim, é um aspecto que por si, ele sozinho, é bem complicado, né? Um aspecto que poderia trazer aí medos, dores, traumas, vai ser numa segunda-feira à noite. Mas olha que interessante, enquanto a Lua se desentende com Plutão, Mercúrio fala bem com Plutão, a nossa racionalidade, o nosso pensamento, e o Sol, que também representa, de certa forma, né, a luz, a iluminação da consciência, vai estar recebendo apoio de Júpiter e Saturno. Então é até interessante que é como se a Lua cutucasse algumas coisas para que elas possam ser entendidas e curadas. Olha que segunda-feira, pessoal, olha que segunda-feira importante aí. Aí o que acontece? Na terça-feira, dia 18,
Deixa eu colocar aqui, dia 18, terça-feira. Vamos seguir com a Lua em Escorpião. Então a Lua vai indo para o signo de Escorpião e ela faz conjunção com Vênus. Então traz um aspecto interessante. Dois planetas muito ligados ao feminino, né, aos arquétipos do feminino, no signo de Escorpião, que fala de poder e transformação. Então, quem é, né, da energia do Tantra e do Yoga conhece a deusa Kali, a deusa Durga. Né? Então o feminino não é só fofinho, não é só bonzinho. O feminino ele tem um poder, ele tem uma... Para quem conhece a energia de Kali Klinamasta, né, tem um yantra também dela, que é um yantra escuro, né, um yantra preto, muito forte, que é uma deusa totalmente selvagem, né, bem destruidora e destruidora de demônios. Né? Então, aqui a gente tem a Lua e Vênus num signo, que é Escorpião, que fala do poder, que fala da força, né? Que fala de uma certa agressividade, é um signo regido por Marte. Então a Lua se encontra com Vênus, tende a ser um aspecto interessante, agradável. A gente vai ter aí, inclusive, a Lua se encaminhando, né, para fazer também trígono com Júpiter e Saturno, que vai fazer parte da energia da Lua Nova, como a gente vai ver. E nesse dia, na terça-feira, que vai ser bastante escorpiônico, olha pessoal, na terça-feira, Lua em Escorpião, Vênus em Escorpião, Sol em Escorpião e Lilith em Escorpião. E o Sol vai estar em conjunção com Lilith. Então é um dia que a gente pode iluminar esses assuntos lilithianos, né? Esses assuntos do feminino selvagem, da mulher que corre com os lobos. Né? Então, novamente, Lilith é um tema assim, eu vejo muita, assim, alguns astrólogos não olham para Lilith, não consideram, outros consideram, mas consideram mais o lado negativo, né? A mãe dos demônios e coisas do tipo. Eu considero Lilith como um poder, né? O poder feminino, o poder selvagem ali, que está dentro da gente, mas que nesse nosso mundo é bloqueado, é rechaçado, é meio que rejeitado, né, para se enquadrar num quadradinho ali do patriarcado, aquela coisa toda, o sistema todo. Né? Então Lilith, ela permanece sendo selvagem. E é assim, se você se sintoniza bem com a sua Lilith, você vai embora, né? Você tem uma vida plena. Se você fica tentando bloquear essa energia, ela pode sim ir contra você. Né? E novamente, eu quero lembrar daquela série, né, do Ed Gein, que inclusive no curso de astrologia, você que quer aprender astrologia comigo, tem um link aqui para você poder entrar no curso e já assistir todas as aulas. A gente está fazendo encontros, né, periódicos aí para treinar, né, para poder ler alguns mapas juntos, ao vivo, lá no Zoom. E aí eu fiz, né, uma pequena análise ali do mapa do Ed Gein, né, que é o protagonista da série do monstro lá. Né? E é muito interessante perceber como por toda essa questão do patriarcado, das religiões e assim por diante, a mãe dele meio que bloqueou a energia sexual dele, desvirtuou toda essa energia e ela ficou monstruosa. Acabou ficando monstruosa. Então aquela energia que é poderosíssima, uma energia de vida, que é a energia sexual, virou aquela monstruosidade, né, das coisas que ele fazia. Então assim, Lilith vai falar sobre isso. A energia sexual ela é maravilhosa, ela cria vida, ela traz prazer, né? Você consegue, você se sente bem. Né? Agora, quando você tenta bloquear uma energia dessa, ela vai querer se expressar. Muito bem. Ela vai querer se expressar. Né? Ela vai querer, e às vezes ela vai se expressar de uma forma não tão legal. Né? Vide aí algumas coisas que acontecem, né, com padres e coisas do tipo, né, que bloqueiam essa energia e depois, né, a gente sabe algumas coisas que acontecem. Então na terça-feira, Sol ilumina Lilith. Então coloca luz ali, coloca energia. Então como é que está a Lilith no seu mapa? Você conhece a Lilith no seu mapa? Muita gente nem conhece. Né? E eu posso ter certeza, assim, se você não fez mapa comigo, ou se você de repente não acompanha as lives aqui, você pode até conhecer aquela Lilith que aparece, né? Geralmente ela está por padrão nos mapas, que é a Lilith média, né? Mas se você não conhece a Lilith selvagem, a Lilith osculante, que precisa de uma ativação. Você só consegue ver ela no astro.com. E aí você coloca um código ali para você poder enxergar a Lilith selvagem. As minhas duas são em peixes e na casa 12, ou seja, minha Lilith é profundamente espiritual. Né? E cada um vai ter uma Lilith. Ou você pode ter as duas Liliths em signos diferentes, vizinhos, mas diferentes. Né? Então, por exemplo, uma pessoa pode ter uma Lilith em Escorpião, outra em Sagitário. Traz temas dos dois signos para trabalhar. Eu tenho tudo focado em peixes, né? As duas Liliths em peixes. Bom, além do Sol fazendo conjunção com Lilith, que eu vou falar um pouco mais, né, lá no astral do dia, a gente vai ter a Vênus,
querida Vênus em Escorpião fazendo trígono com a cabeça do dragão, né? Então olha que interessante, usar esse poder do Escorpião, esse poder de renascimento do Escorpião, esse poder do feminino, né? E falando bem com a cabeça do dragão, que é a nossa correção de alma, para onde a gente tem que ir, né? Como que a gente faz para continuar a nossa evolução, né? E não queimar mais uma encarnação, né? A gente fazer o que a gente tem que fazer. O mapa inteiro fala o que a gente tem que fazer, mas a cabeça do dragão, ela aponta uma energia muito interessante que é para onde a gente tem que ir, né? É uma energia desafiadora, não é a nossa zona de conforto, mas é para lá que a gente evolui. Ó, da Bárbara, ela tem as duas Liliths também em peixes, ó, estamos junto de Lilith, hein? Só que no seu caso é casa 5, muda um pouco a área que a Lilith está trabalhando. No meu caso é a espiritualidade, inconsciente, no seu é a própria sexualidade, a criatividade, né? Então é interessante. E aí, nesse dia também a Lua continuará no signo de Escorpião, né? Então teremos aí essa energia fortíssima de Escorpião, sem contar que terça-feira é dia de Marte. Marte é o regente tradicional de Escorpião. Então, e ainda estaremos na Lua minguante. Aliás, não o último, mas penúltimo dia da Lua minguante. Então também pode ser um dia de limpezas profundas, cortes profundos. Inclusive, enquanto a Vênus, né, vai estar falando bem, fazendo um trígono com a cabeça do dragão, ela também vai estar falando bem com a cauda, fazendo um sexto com a cauda do dragão, ajudando a gente a limpar. E aí, novamente, né, pode ser um momento muito interessante de limpar karma de relacionamento, né, limpar karma com relação a finanças, né, quantas pessoas podem estar repetindo padrões financeiros de família, de ancestralidade, de vida passada, né, pode ser um momento aí de limpeza dessas energias. Bom, na quarta-feira, pessoal, quarta-feira parece que o universo está brincando com a gente, né? Porque as quartas-feiras têm sido dias, já é dia de Mercúrio, e Mercúrio tem se tornado bem presente nas quartas-feiras. Ó, quarta-feira, dia 19, olha só como é que vai estar na quarta-feira, prepare-se, né? Assim, a gente segue com essa energia maravilhosa do grande trígono de água, a Lua começa a se encaminhar para participar desse grande trígono de água. Então, uma energia escorpionida fortíssima, elemento água dominando o céu. Então, assim, são muitas emoções, elemento água dominando o céu. Usar cristais que beneficiam as emoções pode ser muito bom, como a água marinha, né? Aliás, a Angélica falou que a pedra de 2026 é água marinha. Então, quem tiver pode utilizar para trabalhar as emoções. Eu estou aqui com uma calcedônia. Boa noite, doutora Lívia. Perdi muito. Estamos na quarta-feira. Tem ainda mais da metade da semana para a gente falar. Essa aqui é maravilhosa, a calcedônia, né? Que trabalha muito um acolhimento espiritual. Então, vai ser uma quarta-feira poderosa, mas o que acontece? A gente vai ter uma movimentação de Mercúrio. Mercúrio volta para Escorpião. E por isso que a gente vai ter essa força de água bombando, né? Elemento água muito forte. Novamente, eu diria que essa segunda metade de dezembro, né, é um período de muita cura emocional. Porque, inclusive, a gente vai ver que depois o Mercúrio vai entrar nesse grande trígono também, né? Mas, na quarta-feira, ele volta para Escorpião retrógrado. Toda vez que Mercúrio faz uma movimentação, pode dar uma chateada aí nas tecnologias, na comunicação, né, que pode estar ali meio que comunicação com ruído, então vamos ter uma certa atenção. Mas o Mercúrio ele volta para as águas de Escorpião. Então ele volta ao mergulho interior, ele vem auxiliar todo o trabalho que está sendo feito com o Sol, ali com a Lua, com Lilith, né, com a Vênus. O Mercúrio vai junto, volta para Escorpião e fala, vamos mergulhar na caverna, vamos mergulhar no poço profundo para poder tirar os tesouros que tem ali. E o que acontece? Assim que ele entra em Escorpião, que ele volta para Escorpião, temos dois planetões, dois deuses da mudança, também em últimos graus, no grau 29. Netuno, no grau 29 de Peixes, e Urano, no grau 29 de Touro. Né? Urano voltou para Touro, então ele está ali no grau 29 de Touro retrógrado. Netuno também está no grau 29 de Peixes retrógrado. E quando Mercúrio volta para Escorpião, o que acontece? Ele já faz uma oposição a Urano, ou seja, duplamente tensionador para o Mercúrio, porque ele já está retrógrado, ele muda de signo, é o dia dele e ele ainda faz oposição a Urano. Então, não me surpreenderá se nesse dia cair energia, cair internet, aquela coisa toda, né, que às vezes acontece aqui. Infelizmente,
tem sido muito comum, né? A energia pisca, cai, aí sei lá o que acontece, eu não sei por que está caindo tanta energia aqui, né? Mas pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Essa semana, olha que interessante, o pessoal fala que a astrologia, claro que tudo acontece a todo momento, mas tem momentos que parece que fica evidente aquilo. Então, essa semana que tivemos a conjunção de Mercúrio com Marte em Sagitário, início da semana, a gente indo para São Paulo, um incêndio enorme lá na Fernão Dias, né? A gente vendo de longe lá na estrada, a fumaçona preta subindo para o céu, uma coisa horrível, e a gente passou do lado, né, um monte de carro de bombeiro, um monte de gente olhando, tentando apagar um fogo enorme, um incêndio enorme assim, na beira da Fernão Dias. E agora, né, acho que foi ontem, se eu não me engano, uma explosão ali na zona leste de São Paulo, explosão feia. Então, olha só, né, numa mesma semana, quando tem Marte e Mercúrio em conjunção, Marte é quente, é explosivo, né? Tivemos essa energia aí, né? O fogo muito presente. E agora Mercúrio volta para o elemento água. Então a gente pode ter também, além dessas coisas que acontecem, né? Dia a dia, internet, energia, cuidado com acidentes, né? Também tem que ficar de olho. Mas o meu trabalho aqui, ele é mais voltado à cura, ao autoconhecimento. Então a gente pode ter uma temática de insights, de libertação, né? Até alguma coisa que acontece, alguém que você conversa, alguém que entra na sua vida, faz alguma coisa que traz um estalo, traz uma ideia, traz um convite à libertação. Apoiado pelo Netuno, que está lá no signo de Peixes, trabalhando o inconsciente. Muito interessante. É impressionante aqui também, depois que o Mercúrio ficou retrógrado, a energia está... Exatamente, aqui está terrível, terrível. Então, toda hora pisca a energia, cai, e a gente não sabe se vai ter energia tranquila aí para poder trabalhar, para fazer as coisas. Mas enfim, né, é o momento que a gente está passando. O Mercúrio volta para Escorpião, convida a esse mergulho interior e ainda faz aspecto com esses dois planetas aí da mudança. E aí, já dando aquele spoiler de 2026, na verdade eu já tenho falado isso faz tempo, né? Esses planetões, eles já deram uma entrada nos signos posteriores, que eles vão entrar em 2026, mas voltaram, né, pela retrogradação. Então eles estão finalizando assuntos, né? Netuno finalizando assuntos em Peixes, o Saturno finalizando assuntos em Peixes também, Urano finalizando assuntos em Touro, né? E o Plutão já está ali direto em Aquário. E aí o Júpiter também, né? Está terminando o seu trabalho ali em Câncer e vai entrar em Leão. Então em 2026 a gente vai ter mudanças definitivas. As mudanças que foram ensaiadas em 2025, foram apontadas ali, elas vão ser definitivas em 2026. Algumas muito definitivas, porque quando Netuno entrar em Áries, e ele vai demorar 165 anos para voltar em Peixes, será que estaremos aqui para ver de novo o Netuno em Peixes? Eu acredito que eu não estarei, né? Eu não acho que eu vou viver mais 165 anos. E acho que muita gente aqui também não, a não ser que a tecnologia, aquela coisa, faça alguma coisa muito fora do comum, não estaremos mais aqui. Então é realmente o último momento de Netuno em Peixes para a gente. Urano em Touro, de certa forma também, porque tudo bem, pode ser que eu tenho 42 quase, né? Não sei se eu viveria mais 84 anos para ter novamente um Urano em Touro, né? Então, para mim, provavelmente vai ser esse último momento, os últimos meses do Urano em Touro. Depois não verei mais essa energia. Então, esses planetas que são muito lentos, eles estão fazendo aí, como posso dizer, ajustes finais numa energia que a gente não vai ver mais, né? E aí vai seguir a vida. Netuno vai entrar em Áries, vai ficar 14 anos em Áries, depois entra em Touro e assim por diante. Então 2026 tende a trazer muita mudança, mudanças que talvez já tenham iniciado agora em 2025, mas que vão se consolidando em 2026. E temos um marco muito forte, que eu realmente espero que você veja no seu mapa onde vai cair isso, né? Que é a conjunção de Saturno e Netuno, no grau 0 de Áries. Veja no seu mapa onde essa conjunção vai cair, porque pode ser que ela ative planetas para você, né? Aliás, eu fiz um mapa dessa semana também que a revolução da pessoa caiu no grau 0 de Áries, o ascendente. Então, assim, é extremamente significativo esse ano de 2026 para a pessoa. Então, aproveita aí. Quarta-feira é isso. E a Lua estará também no signo de Escorpião, finalizando aí a fase de Lua minguante, porque na quinta-feira, dia 20, teremos a Lua Nova em Escorpião. E eu vou colocar aqui o mapa da Lua Nova para a gente já dar uma olhadinha. Tudo dando certo, eu consigo fazer uma live específica para a gente olhar essa Lua Nova, que eu já tinha visto lá atrás, né?
na lua nova de Libra. Falei, ó, a lua nova de Escorpião vai ser porreta, né? Porque, ó, primeiro, né, vai acontecer no grau 28 de Escorpião. Quase um grau anarético, né? Quase o último grau do signo. Ou seja, olá, Ana Lúcia, seja bem-vinda. Então está fazendo aí o último, está fechando as portas de Escorpião, essa energia, e vai ter uma conjunção exata com Mercúrio, Mercúrio retrógrado no grau 28 de Escorpião também, né? Lilith vai estar lá juntinho também, porque Lilith está no grau 26,5 de Escorpião. Então olha só, é uma lua nova que une, né, Mercúrio e Lilith juntinhos ali, e Vênus está se avizinhando, está muito próxima, né? Então está ali. Então vai ser uma lua nova que vai trabalhar muito a nossa mente, a nossa comunicação, temas tabus, que são Lilith, né? Aliás, eu estava ouvindo um podcast com uma sexóloga falando que até hoje, pessoal, até hoje, na faculdade de psicologia é um super tabu falar de sexualidade, até no curso de sexologia é um tabu falar de sexualidade, então é uma coisa muito doida, né? Porque permanece, é um assunto de Escorpião, permanece tabu ainda em 2025. Não é um tema que as pessoas têm facilidade em falar, né? Pode ver que não é uma coisa que se fala tanto, né? Geralmente o pessoal tem um certo receio ali, até em terapias. Por isso que a terapia tântrica ela dá abertura para isso, para poder falar sobre esse tema, né? Então, isso é uma coisa interessante. Isso vai ficar muito forte nessa lua nova, que além de tudo tem participação especialíssima, olha só, de Urano, de Netuno, de Plutão, de Saturno e de Júpiter. E aqui para o Brasil, né, essa lua nova ela acontece 3h47 da manhã, então vai ser o horário que eu estarei acordando na quinta-feira, e ela vai ter o ascendente Escorpião, reforçando a energia escorpionina, e vai ter o Júpiter no meio do céu ali, muito lindo. Inclusive, depois eu vou tirar uma foto desse mapa e vou colocar nos stories aqui do Instagram. Quem estiver vendo no YouTube, no Spotify, lembra de seguir no Instagram para você poder acompanhar os stories, né? Aí você, se você está vendo depois, esse story vai ter sumido, mas eu vou colocar, né, aqui para vocês verem o mapa. Só elemento água, só água no céu. É a água que está predominando. Então são as emoções que estão predominando agora nesse novembro de 2025. E como a lua nova acontece agora, ela vai reger essa energia até a próxima lua nova de Sagitário, né? A conjunção vai cair ainda na casa 5, faz trígono com a casa 10. Olha, a casa 5, ela, assim, naturalmente ela faz trígono com a 9, tá? Mas, dependendo do grau, pode fazer com a 10 sim. Se fizer com a 10, muito forte a questão de carreira, de missão, que vai ser trabalhada ali. Então, muito legal essa lua nova, muito poder essa lua nova. De certa forma, a maioria dos aspectos são tidos como fluentes, né? São aspectos que fluem bem ali, mas tem a oposição a Urano que desafia tudo, né? Nesses momentos, a galera da astrologia tradicional fica mais tranquila, né? Porque não tem Urano na jogada, não tem Netuno, então fica tudo muito mais limpo aqui o mapa, né? Mas, para a gente que considera assim Urano, Netuno e Plutão, a gente vai ter, né, Urano desafiando essa energia. Então, convidando a mudança, convidando a transformação, a libertação, né? Ah, você está falando da conjunção de Netuno e Saturno, né? Então, assim, novamente, né, se cai na casa 5, muito interessante para você trabalhar o quê? Sua criatividade, né? Criar um projeto novo, criar algo seu, autoral, e fazendo um trígono com o meio do céu, né? Muito ligado a pegar isso que você cria e leva, né, para o mundo, leva para a sua carreira. Então, na quinta-feira, temos a lua nova em Escorpião, o Sol faz a conjunção exata com Mercúrio, e sempre que tem uma conjunção exata de Sol a Mercúrio, o Sol ele ilumina, ele traz clareza para os nossos pensamentos, um pensamento que está revisando, que é Mercúrio retrógrado, e profundo, emocional, que é Escorpião. E o Sol vai lá, ilumina e ativa, junto com a Lua, porque a Lua vai estar junto ali também. E aí a Lua muda para Sagitário, né, na quinta-feira, então como a Lua nova acontece bem nos últimos graus de Escorpião, e acontece, né, 3h47 da manhã, ainda pela manhã a Lua entra em Sagitário. E dia quinta, na quinta-feira, é dia de Júpiter. Então a gente vai ter aí a Lua entrando num signo que é regido por Júpiter. É muito interessante porque já entra aquela questão, né? O Escorpião falando da caverna escura que a gente entra, e Sagitário é quando a gente sai da caverna. É como se a gente saísse logo da caverna com aquilo que a gente tem que transformar, a sabedoria que a gente pega. Muito interessante. E nesse mesmo dia, quinta-feira, os dois planetões, deuses da mudança, os planetas lentos, Urano e Netuno, fazem o sextil exato.
entre eles. Então pode ser um dia de muita inspiração. Pessoal, essa quinta-feira se conecta com seus sonhos, se conecta com a meditação, se conecta com a sincronicidade, porque pode ser muito, muito interessante. Deixa eu ver aqui. É que você falou sobre isso, novas ideias, e tenho tido ideias mesmo que tem a ver com a carreira. Maravilha, então manda ver, aproveita aí esse finalzinho de 2025 para 2026. Essa conjunção exata de Saturno e Netuno acontece em fevereiro de 2026. Eles entram em Áries juntinhos e fazem conjunção no grau 0 de Áries. Sol aos 22 graus de Escorpião, Mercúrio a 12 graus de Escorpião, Plutão aos 12 graus de Escorpião, e tem o Netuno 8 graus de Capricórnio, Saturno ao 0 de Capricórnio, astral aqui está fervendo. Você acabou de fazer aniversário então, né? Você tem o Sol a 22 graus de Escorpião, o Sol hoje, deixa eu colocar aqui, ó, o Sol está a 27, então, não, peraí, deixa eu voltar aqui para o dia de hoje. O Sol está no grau 23, você fez aniversário o quê? Ontem, antes de ontem, né? Parabéns, né? Então, uma nova revolução solar, um novo ano aí para você, e está pegando esse grande trígono de água para levar, né, para o seu ano. Maravilhoso, foi ontem, exatamente. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Então aproveita essa energia. Bom, aí a gente vai ter na sexta-feira, dia 21. Sexta-feira, dia 21 do 11. Terminando mais uma semana, né? A gente vai adiantando aqui e vai vendo que tudo que vai acontecendo. Sexta-feira, dia 21, a Lua continua em Sagitário, ela vai ter passado por Marte. Pode ser um dia um pouco quente, né? Pode ser um dia um pouco até violento, fica muito atento aí. Eu vou falar sobre isso no astral do dia, então lembra, né? Aqui eu não estou enfatizando os aspectos da Lua, mas no astral do dia eu falo exatamente até a hora que vai acontecer. A tal hora a Lua faz conjunção com Marte, e essas horas vizinhas são as horas mais tensas. Então você já fica sabendo ali. Às vezes você percebe, nossa, nesse momento me veio uma raiva, me veio uma vontade de bater em alguém, aí você, nossa, a Lua tem conjunção com Marte, aí você entende o porquê. Olha só, na sexta-feira fica exata a oposição de Sol a Urano e o trígono do Sol com Netuno. Então o que acontece? Na sexta-feira, o Sol ele vai estar no último grau de Escorpião. Sexta-feira, o último dia de Escorpião. Né? Depois, só ano que vem, só em 2026, teremos novamente o Sol ativando em Escorpião. E nessa saída, né, então o Sol no último grau de Escorpião faz oposição a Urano no último grau de Touro e trígono com Netuno no último grau de Peixes. Então traz também aquela temática, lembra, isso já está forte no mapa da Lua Nova. Na sexta-feira fica exata pelo Sol. Então pode trazer algumas surpresas, porque Urano sempre fala do inesperado, alguma coisa que vem do nada. Pode ser através de um relacionamento, pode ser alguma coisa que vem do universo e traga uma surpresa, um convite à mudança e libertação. E o Netuno trazendo aquela inspiração, aquele apoio espiritual. Inclusive quem tiver a calcedônia pode ser uma pedra muito interessante para utilizar também. A calcedônia, que trabalha muito uma questão de apoio espiritual. A Angélica fala do colinho espiritual, né? A gente tem uma pedra que nos apoia espiritualmente, pode estar muito ligado a esse trígono de Netuno em Peixes, fazendo um trígono com o Sol. E lembrando que quando o Netuno entrar em Áries, em fevereiro de 2026, não teremos mais aspectos com Netuno em Peixes. Né? Netuno sai da sua casa, do seu domínio, né? Do seu domicílio, que é Peixes, e não veremos mais esse Netuno, a não ser que alguém viva ainda 165 anos para poder ter novamente o Netuno em Peixes. Então aproveitar esse trígono de Sol em Escorpião com Netuno em Peixes é incrível. Não deixe essa sexta-feira passar de forma assim automática, robótica. Porque eu gosto de fazer essas lives e também gravar o Astral do Dia para tirar a gente da mente robótica, né? Daquela coisa do dia a dia, da correria do dia a dia. Você vai passando o dia, você nem percebe as coisas que vão acontecendo. Mas aí se você está assistindo essa live, você já fica ali, ó, vai acontecer tal coisa, deixa eu ficar esperando. Às vezes vale a pena você ouvir a live no meio da semana, né? Se você está vendo aqui ao vivo, de repente, depois que eu postar no Spotify, no YouTube, você vai lá e vê de novo na quarta-feira, relembra, para você poder aproveitar esses dias. Esteja no Astral do Dia, para você logo cedo receber, né? E aí na sexta-feira eu vou falar, ó, hoje é o dia que o Sol faz oposição a Urano e trígono a Netuno. Novamente, para quem trabalha com meditação, para quem trabalha com sonhos, para quem trabalha com oráculos, podem vir aí muitas inspirações nessa semana. Muito forte. Escorpião é o signo também do bruxão, né? Aqui, ó, no Mita, tem tudo a ver com a energia do escorpião. Olha que pedra linda, pessoal.
Ela tem até uns brilhinhos assim, isso aqui é uma pedra totalmente natural, tá? Não é uma pedra feita em laboratório, como tem muito por aí. Essa pedra aqui é totalmente natural, no Mita. Né? Bom, que mais que a gente tem aqui na sexta-feira? Mercúrio fazendo conjunção com Lilith. Então, se teremos ao longo da semana o Sol fazendo conjunção com Lilith, depois, na sexta-feira, é Mercúrio que faz conjunção com Lilith. Então, iluminar temas tabus lilithianos e falar sobre temas lilithianos, né? Conversar sobre isso. Então, é um tema. Não sei se vocês estão ouvindo, mas ligaram um som muito alto aqui, a janela está aberta. Mas tudo bem, espero que não esteja atrapalhando, a gente está acabando também. Estamos chegando no fim de semana dessa semana, né? Bom, Mercúrio faz conjunção com Lilith e o Sol entra em Sagitário na sexta-feira. Então, sexta-feira, pessoal, é o último dia de Escorpião e quem nascer na sexta-feira, depois das 10h36 da noite, vai ter Sol em Sagitário. Então, se alguém tiver aí para parir, né, para ter uma criança, se ela nascer na sexta-feira antes de 10h30 da noite, ela é Escorpião. Né? Se ela nascer depois de 10h36, ela vai ser Sagitário. De qualquer forma, quem tiver nascendo nesse dia vai ter a transição, né? Vai estar entre Escorpião e Sagitário. Se tudo der certo, farei uma live para a gente falar da temporada sagitariana, do ingresso do Sol em Sagitário, que nesse ano, olha só, novamente, né? Vai acontecer aí, ó, 22 horas, 35 minutos e 31 segundos, e vai ser aí, ó, com um ascendente em Câncer, para quem está aqui no Brasil, o Sol ingressa em Sagitário com ascendente em Câncer, e o Mercúrio vai estar nesse grande trígono de água maravilhoso, com Lilith, junto com Lilith, porque Lilith vai estar no grau, ó, vai estar no grau 26, né? Então muito forte ali também com Saturno e Júpiter. Então falaremos mais sobre isso na live da temporada do Sol em Sagitário. Né? Mas já saiba que a partir da sexta-feira à noite, ou seja, o próximo fim de semana, já será um fim de semana sagitariano. Sábado, olha, eu falei que essa semana tinha muita coisa, hein? Foi até embaixo aqui, geralmente ocupa só um pedacinho do papel, né? Foi até embaixo de tanto aspecto que tem. Sábado, dia 22 de novembro, para a gente ir finalizando aí no fim de semana, dia 22 de novembro, a gente vai ter a Lua entrando em Capricórnio. Então, sábado, que já é dia de Saturno, a Lua entra em Capricórnio, e o que acontece? O Mercúrio faz aquele trígono exato, aquele grande trígono com Saturno e com Júpiter. Então, pessoal, sabadão é um dia de muito amadurecimento. Né? Lembra, o Saturno ele é chamado de grande maléfico, é um planeta que traz testes, desafios, sim, mas ele convida a gente a amadurecer, né? A ir para um outro nível. E aí Mercúrio vai estar fazendo esse trígono com Saturno e com Júpiter. Agora é a sirene que está rolando aqui, mas é a barulheira, não tem jeito. E a Lua estará em Capricórnio, ou seja, a Lua ativa mais ainda a energia de Saturno. E vale dizer, eu não falo tanto, eu falo mais no mapa natal, né, quando eu vejo ali uma relevância, mas o asteroide Vesta, que é o fogo sagrado, é Kundalini, acabou de mudar para Capricórnio. Se eu não me engano, entrou em Capricórnio hoje, o asteroide Vesta. Né? Então também Vesta estará em Capricórnio no sabadão, e a Lua vai fazer conjunção com Vesta no sábado. Né? De certa forma, pode ser um sábado de trabalho, né, e de muito trabalho emocional. Lembra, né? O próximo fim de semana, uma energia bem interessante. Para ir terminando a semana, finalmente, no domingo. Então a gente vai ter um domingo com a Lua em Capricórnio. Vou colocar aqui domingo, dia 23. Vai ser um domingo com a Lua ali no signo de Capricórnio. E o que vai acontecer? O Sol, que vai ter acabado de entrar em Sagitário, vai fazer o sexto com Plutão. Então pode ser um domingo de muito poder. Por quê? Domingo é dia do Sol. Né? Amanhã é dia do Sol. Então você que quer se conectar com essa energia solar, você pode pegar sua pedra do Sol, sua pirita, seu citrino, né? Se conectar com essa energia, pegar óleo essencial de bergamota, de laranja, de limão, se conectar com essa energia. Quem tiver, ó, que é um óleo mais caro, né? Mas quem tiver, eu estou usando ele agora. Helichrysum é um óleo bem solar, porque ele tem a energia, né? O Helichrysum tem a ver com a energia de Hélios, né? O deus Sol ali na Grécia. Pode utilizar essa energia. Eu farei isso amanhã. Né? Vou usar o Helichrysum, vou sentir um pouco mais o aroma aqui, ó.
É um perfume exótico, né? Um perfume muito exótico do Reliquisium, também chamado de Sempre Viva, né? Ou Immortelle. Né? E aí, para quem tiver curiosidade, a L'Occitane tem toda uma linha com a Immortelle, porque é uma planta, né? Uma florzinha maravilhosa para a pele. Pele, cabelo, tudo isso, ela ajuda muito nessa cura, né? Da pele. Esse óleo é maravilhoso, a Janete está aqui, ela conhece, né? Então, eu adoro, tenho três na verdade, né? Eu tenho três Reliquisium, porque eu pego nas promoções. Né? Então eu tenho um roll de Reliquisium e tenho dois óleos, né, em líquido mesmo do Reliquisium. E esse é um óleo mais caro, mas como eu peguei em promoção, eu posso usar ele mais tranquilamente. Aliás, fica o convite. Você que quer entrar nesse mundo, né, da vida natural e até do empreendedorismo com óleo essencial, me chama essa semana, quem sabe, né? Pode participar da sua cura emocional e cura financeira também. A Sullivan falando socorro, ela tem problemas com alguns óleos, esse aqui é um óleo que eu acho incrível o cheiro, né, mas ela não gosta. Né, mas é um perfume exótico, literalmente. Naquela música eu compartilhei essa semana, aquele clipe do Sting, né, Desert Rose, maravilhoso aquela música, e ele fala, né, que é um perfume inebriante, um perfume exótico, inebriante. Eu lembro do Ylang Ylang e do Elysium, que é um perfume muito exótico. Tem o Lua aos 17 graus de Capricórnio, né, você é Sol em Escorpião e Lua em Capricórnio, hein? Que combinação. Saturno aos graus 0 de Capricórnio, Netuno ao grau, então, ó, significa que nesse fim de semana, a sua Lua, você vai passar pelo seu retorno lunar, né? Que é um evento que acontece a cada mês. Todo mês a gente tem uma revolução lunar. Então, no seu caso, Lua do grau 17 de Capricórnio, no domingo, a Lua estará no grau 12, então ao longo do próximo domingo, você vai passar pelo seu retorno lunar. Um reset emocional para o mês, né? Para quem se conecta com a Lua. As mulheres, no geral, têm uma conexão forte por causa da menstruação, né? Então, às vezes ela pode até sintonizar a Lua do céu ali, né? Com a menstruação e ter uma coisa bem casadinha. Mas todos nós, você sendo homem, mulher, independente, tem a Lua no mapa e todo mês passa por esse retorno lunar, essa revolução lunar, que é um reset emocional. Né? Vai acontecer no domingo para você. E o que acontece também? Então o Sol faz sexto com Plutão para trazer esse empoderamento. Né? O Sol que acabou de sair de Escorpião, o mergulho interior, as trevas, né? A caverna, o lago profundo, enfrentou os medos, enfrentou as crises. Eu já estou saindo da minha casa 8, ainda bem. Né? E aí o Sol, ao sair de Escorpião, como eu comentei, né? Recebe esse apoio, essa bênção do grande trígono de água, e ao entrar em Sagitário, ele vai falar bem com o Plutão. Então aquele convite ao nosso empoderamento, a empoderar a nossa luz. E novamente é o dia do Sol. Então quem quiser fazer um ritualzinho para o Sol, né? Eu estava falando, tudo isso porque eu falei do citrino, falei da pirita, do heliodoro, que é uma pedra maravilhosa também, da própria pedra do Sol natural. Falei, né, da bergamota, falei da laranja, limão e falei do Reliquísio. Né? E você pode acender uma vela amarela, uma vela dourada, né? Utilizar alguma coisa de ouro, caso você tenha. Né? O ouro é um metal associado ao Sol. E se conectar com a sua essência, e se empoderar da sua essência no próximo domingo. Você pode fazer um pequeno ritual. Então, assim, o ritual ele faz parte da humanidade. Né? A gente tem, assim, umas ordens esotéricas como a Golden Dawn, né? A Aurora Dourada, enfim. A própria Biose, que eu participei, são rituais muito teatrais, né? Rituais muito complexos, com muita coisa ali acontecendo, que é maravilhoso, né? A nossa mente ela vai sendo toda trabalhada, mas a gente pode fazer pequenos rituais. Né? Então você sentar para meditar, para se visualizar recebendo uma luz dourada, né? Uma cachoeira de luz dourada entrando pelo seu chakra coronário, estando com uma pedra, né, solar na mão, usando um óleo essencial solar, e você fica ali 5 minutos nisso, você está fazendo um pequeno ritual, né, que vai te auxiliar. Então é muito interessante. Lembrando que Sol é fogo. Então você pode fazer isso encarando a chama de uma vela, você pode acender uma fogueira. Assim, a gente sabe que várias tradições, os hindus principalmente, né, com o deus Agni, saudam muito fogo. Então você pode utilizar nesse domingo. E falando em fogo, né, no domingo, também temos o Marte no signo de Sagitário fazendo quadratura com nodos lunares. Pessoal, aí é muito, principalmente para quem trabalha com vidas passadas. Né? Se você tiver alguma coisa que você queira cortar, eliminar, né, de vida passada, esse domingo é o dia. Né? Porque Marte, ele é a lâmina, ele é a espada.
né? Ele corta. Então, Marte vai estar pressionando a cauda e cabeça do dragão. Então, você pode, ao mesmo tempo, procurar cortar algumas amarras, né? Se você tem ali karma com alguém, se você tem ali, sei lá, contratos que você está presa ou preso nesse contrato, você pode ajudar, né, com a energia de Marte cortar. Aliás, acho que eu já vou separar aqui minha vassoura de bruxa, né? Vou usar a pedrinha, né, vassoura de bruxa, cenita preta, para fazer alguma coisa nesse sentido também. E ao mesmo tempo, Marte dá aquela empurrada na cabeça do dragão, né? Ou seja, vá viver a sua missão, vá viver aquilo que você tem que fazer. Pode ser uma coisa não tão tranquila, tá? Até vou falar uma coisa que eu ouço às vezes, né? Das pessoas que entram muito em contato com coisa de vida passada. Às vezes a pessoa, ela, sei lá, eu vou falar uma história que eu ouvi de terreiro, né? Que a pessoa teve lá, fez um ritual e teve um contato e descobriu que ela era uma pessoa meio que ruim, né? E matou um monte de pessoas. E de repente, ao entrar nesse ritual, esses espíritos se conectaram com ela e vieram atormentar ela, né? Vieram ali cobrar aquela questão. Então, pode ser um dia que isso aconteça. Se alguém está com alguma pendência do passado, o Marte entrando ali, pode dar alguma questão dessa. Então, é um dia de perdão. Eu diria que domingo é um dia muito bom para trabalhar o perdão. Ho'oponopono, a oração completa do Ho'oponopono pode ser muito legal. E todos os cortes que pode ser feito, né? Então aí você pode fazer o seu ritual que vai te ajudar. E ainda com a Lua no disciplinado signo de Capricórnio. Eu acabei não agendando atendimento com você antes e vejo que, de fato, nada é por acaso. E não é, eu sei muito bem disso, né? A astroterapia com você vem no momento certo, estou ansiosa, muitas revisões por aqui, entrarei em contato segunda, então bora lá, na segunda-feira a gente se fala. E realmente, assim, nada é por acaso, tem gente que entra em contato, aí passa alguns meses, e aí ela, agora vamos fazer. E aí quando eu vou olhar nos trânsitos, está chegando um momento muito crucial para ela, e acho que tudo vem no momento certo, né? E pessoal, é isso, né? Uma horinha de live, eu comecei basicamente 19 horas, são 19h57. Temos o nosso resumão da semana, então agora eu fico mais tranquilo. Depois, amanhã, ao longo do dia, ou na próxima segunda-feira, enfim, eu faço o upload dessa live para todo mundo ver. Por enquanto ela está aqui no Instagram, então quem viu ao vivo, gratidão, maravilha. Quem vê depois aqui no Instagram gravado, deixa o seu comentário. E ao longo desses próximos dias, eu faço o upload com calma lá para o YouTube e lá para o Spotify. Mas a principal parte está feita aqui, que é a nossa conversa. É isso. Amanhã tem Astral do Dia. Então, novamente, se alguém tiver do Astral do Dia aqui que comentou hoje, agradeço, porque vieram muitos comentários e isso me incentiva mais. Falou, pô, então a galera quer. Então amanhã, domingão, eu vou acordar cedo, de madrugada, como sempre, vou gravar e vou mandar uma reflexão ali. E na segunda-feira também tem Astral do Dia, na terça-feira e assim por diante. Tudo dando certo, eu tenho aqui algumas lives que eu gostaria de fazer. Uma é da Lua Nova em Escorpião, né, que pode ser uma conversa bem interessante. E a outra, obviamente, é do Sol em Sagitário. Então, vamos ver se a gente consegue ter 2 lives ao longo dessa semana. Quero conseguir fazer isso, mas a gente vai se falando. Quem quiser saber sobre atendimento, vai ter um link, né, por um e-mail que você pode mandar. Se você está no Instagram, manda mensagem para mim. E é isso. Um beijão. Até amanhã no Astral do Dia. Uma ótima semana. Muita gratidão. Namastê, Harion. Tchau, tchau.